Boa noite, amados. Boa noite a todos que estão aqui e aqueles que estão nos ouvindo aí no nosso culto online. Hoje eu quero, apenas como referência histórica, falar alguns dados aqui, porque na verdade essa palavra poderia ser compartilhada daqui a 4 meses. Você vai entender o que eu quero dizer, né? O título dessa mensagem é Como Recomeçar Daqui para Frente. Hoje é 20 de junho de 2020, estamos de quarentena de saúde, provocada pelo vírus que todos conhecem. Há 95 dias nós estamos em quarentena. No momento, vários países já retomaram muitas de suas atividades, com precauções, né, que nunca nós tivemos antes. No interior do Brasil, nós estamos vivendo hoje um momento de aumento da contaminação, porém com a retomada de várias atividades. Como eu disse, essa palavra vai ficar registrada aí para o futuro e é importante que a gente possa se situar. Hoje as igrejas no Brasil estão passando por um grande desafio, a retomada das atividades com suas reuniões presenciais. E as igrejas estão se acostumando a um mundo diferente. A nossa reflexão hoje será no sentido de como nós devemos recomeçar a nossa vida diante das lições que nós aprendemos nesta pandemia, se é que aprendemos alguma lição. Então é disso que eu quero falar. Nós estamos no meio de um período que alguns dizem estamos aí no auge de toda a situação, daqui para frente precisamos planejar como retomar a nossa vida, e assim as sociedades, as nações, a igreja de Jesus tem feito. Primeiro, a lição aprendida nesse tempo de tribulação ou nesse tempo de dificuldade que nós enfrentamos. De repente, nós perdemos o controle das nossas vidas. Tiago 4 já foi compartilhado aqui num momento passado. Tiago 4, 13 a 15 é aquele verso que diz: eia, cuidado, você que está dizendo amanhã eu vou viajar, vou negociar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí Tiago nos chama a atenção dizendo: olha, presta atenção, você tem que primeiro entender se você estará vivo amanhã, e depois é melhor dizer, se o Senhor permitir, nós poderemos fazer isso e aquilo. Enfim, diante disso que eu apresentei para vocês, vocês sabem que de repente nós perdemos o controle da nossa agenda. Os nossos planejamentos estavam feitos e agora nós sabemos que nós não temos mais o controle da nossa agenda. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías capítulo 40, versos 5 a 7. Nos fala de uma segunda lição que nós aprendemos nesse período que estamos vivenciando. Isaías capítulo 40, versículos 5 a 7. E eu disse que é importante que essa palavra fique registrada, porque no futuro nós retornaremos a este vídeo, a essa pregação, e vamos poder entender algumas coisas de maneira interessante. Isaías 40, 5 a 7 nos diz: a glória do Senhor se manifestará a toda carne, e toda carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: clama. E alguém pergunta: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Então, amados, essa é uma lição que nós aprendemos. De repente, perdemos o controle da nossa agenda. Segundo lugar, fomos relembrados da fragilidade da nossa vida. A Bíblia usa duas expressões: nós somos como a erva
e a nossa vida é como a neblina que passa logo. Então, de repente, as pessoas foram lembradas disso. Não só os cristãos, né? O mundo inteiro as pessoas começaram a ver a fragilidade da sua vida. Alguns ficaram mais apavorados do que outros. Mas uma terceira lição é que nós tivemos tempo de reavaliar. Eu espero que isso tenha acontecido. Espero que você tenha tido tempo de reavaliar conceitos e atitudes. Isso é importante. Nesse momento que nós estamos vivendo, nós, sem dúvida, estamos tendo tempo para reavaliar o nosso relacionamento com Deus. Eu posso chamar isso de vida espiritual. Por quê? Diante dessa pandemia, nós começamos a pensar sobre o fim dos tempos. Começamos a nos perguntar se estamos andando bem com Deus. Eu tenho visto pessoas assim: pastor, como é que está a minha vida? Será que eu estou indo na direção certa? Tenho levado Deus a sério? Nesse período nós temos feito uma avaliação, inclusive da importância da comunhão da igreja. Então, na nossa vida espiritual, esse tempo de pandemia tem servido para reavaliarmos o nosso relacionamento com Deus, relacionamento com a obra de Deus, com a igreja, com os irmãos. Também esse tempo tem servido para que as pessoas reavaliem ou pelo menos pensem nos seus relacionamentos com outras pessoas. Não é à toa que nós já sabemos, já repetimos isso nesse tempo agora que temos vivido. Crises têm aumentado, né? Nos casais, nas famílias. Aqui em Jaboticabal, ontem nós ficamos chocados com uma situação drástica de um assassinato o marido assassinou a esposa e tirou a sua própria vida. Eu estava me perguntando, será que se não fosse esse período que nós estamos vivendo de tanta pressão, depressão, será que se não fosse nesse período esse homem teria feito essa mesma coisa? Enfim, é momento de nós pensarmos nos nossos relacionamentos com as pessoas. E também, nesse período, tem servido para as pessoas pensarem no seu mundo interior. Agora, tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, na verdade, pode estar acontecendo, ou seja, as pessoas estão reavaliando, mas talvez outras pessoas estejam deixando isso passar direto, sem realmente pensar. O que eu quero compartilhar hoje, especialmente, é o que devemos fazer de forma diferente daqui para frente. Então eu quero nessa palavra antecipar um pouco, ao invés de esperar 4 meses para que essa pandemia passe, vamos dizer assim, né? Se é que nós podemos dizer, e dizer, então, que lição nós aprendemos lá atrás? Não, eu quero que a gente comece a pensar nas lições agora, para que a gente possa reajustar a nossa vida e a nossa caminhada. Então, dentro dessas 3 áreas, relacionamento com Deus, relacionamento com as pessoas e o nosso relacionamento pessoal mesmo, nosso mundo interior. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 25, versículo 14. Salmo 25, versículo 14. E nós encontramos esta palavra aqui, Salmo 25, verso 14. Vamos ler versos 13 e 14. Salmo 25, 13. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. O que eu quero dizer, amados, que de maneira intencional, nós precisamos de uma comunhão mais íntima com Deus. A primeira reavaliação que nós devemos fazer, ou a primeira atitude que nós devemos ter na nossa vida é: como que está a minha caminhada com Deus? Eu me assustei, porque de repente eu estava diante aí da morte, estava diante da possibilidade da morte. Hoje nós estamos vivendo dias em que na nossa cidade, Jaboticabal,
e nós temos notícias de outras igrejas Batista Livre em outras cidades, de que agora nós começamos a conhecer pessoas que estão ficando infectadas. Agora está se aproximando, o cerco está fechando. Antigamente, né? Algumas semanas atrás nós perguntávamos: você conhece alguém que pegou a enfermidade aí, o vírus? Poucas pessoas, mas agora não, né? Igrejas nossas em outras cidades, por exemplo, já estão tendo membros da sua igreja, né, contaminados. Então, isso tem nos chocado, isso tem nos levado a pensar: então o que eu vou fazer diferente daqui para frente? Será que é o fim do mundo? Será que Jesus está voltando? Será que o que eu preciso fazer da minha vida? Então esse Salmo aqui 24:15 nos fala sobre a primeira coisa importante que eu quero exortar você. O que eu vou fazer diferente daqui para frente com a minha vida espiritual? De maneira intencional, eu preciso decidir o quanto antes valorizar a minha vida com Deus. E a palavra do salmista aqui é intimidade. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Então, a minha exortação, o meu conselho para você e para mim é o seguinte: vamos tomar uma atitude diferente daqui para frente. Primeiro, na nossa vida espiritual, eu decido daqui para frente, diante dessa lição que eu aprendi, diante desse susto que eu tomei, eu preciso valorizar a vida com Deus como ela deve ser valorizada. Daqui para frente eu quero buscar mais intimidade com Deus, independentemente da minha esposa, do meu marido, independentemente dos meus familiares, independentemente das pessoas. Eu tomo uma decisão. Intencionalmente a minha vida com Deus vai ser mais séria daqui para frente. E é importante que você tenha, que os irmãos entendam, que a vida nos dá oportunidades. A vida nos dá oportunidades de reavaliarmos, de pensarmos e tomarmos um rumo diferente. Agora, tem irmãos cristãos que não se assustaram com essa pandemia, porque a sua intimidade com Deus já vinha caminhando bem, né? Seu exercício da aliança com Deus estava bem. Então, diante dessa situação difícil, não se assustaram, porque a sua segurança continuou a mesma. Mas alguns, sim. Então, para mim, amados, a vida com Deus, vou dar um testemunho meu pessoal. Para mim, a vida com Deus é o ponto de partida para o resto da minha vida. Então, quando eu vou pensar na minha vida financeira, nos meus planos, na minha vida familiar, a minha vida com Deus é o ponto de partida para todas estas coisas. E assim deve ser para o cristão. Você vai falar: mas o senhor é pastor, o senhor tem que pensar isso mesmo, porque a sua profissão é ser pastor. Então o senhor tem que pensar como Deus, né, como a primeira coisa na sua vida. Mas não, isso é para todos nós. Eu me lembro de uma palavra muito interessante que eu guardo muito, quando o apóstolo Paulo estava lá na Grécia, diante daquele lugar cheio de deuses e estátuas, chamado Areópago. E ali ele viu vários deuses gregos, e ele nota um altar que não tinha nenhuma estátua. E naquele local, que era um local especial, que os gregos iam para discutir sobre a vida, sobre religião, sobre tudo, esse era o Areópago, um local de debates, de fórum, onde haviam esses vários deuses. Paulo encontrou ali apenas o pé, né? Apenas o suporte ali, sem uma estátua, mas havia uma inscrição: o Deus desconhecido. Aí o apóstolo Paulo, de maneira bem sábia, aproveita a situação, começa a discutir com aqueles gregos, conversar com eles e dizendo: eu conheço o Deus desconhecido que vocês colocaram aí. E dentro de toda aquela pregação, o apóstolo Paulo fala algo que eu nunca me esqueci. Ele diz: porque nele, nesse Deus desconhecido, nele vivemos e nos movemos
e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Eu não sei se você entendeu isso, mas o que o apóstolo Paulo quis dizer foi exatamente contra esse espírito religioso, porque a maior parte das pessoas, e hoje, infelizmente, alguns evangélicos, olham para o seu relacionamento com Deus como mais uma coisa apenas. Então, ele vai diante daquele lugar cheio de deuses. Na concepção dos gregos, a situação era o seguinte: eu quero adorar esse Deus, eu prefiro aquele, ou eu prefiro o outro. Então, na concepção grega, eles tinham opções. E a religiosidade ou a vida espiritual para o grego daquela época era uma questão de escolha, era algo mais. Mas aí vem o apóstolo Paulo e diz: não, porque o Deus desconhecido, nele nós vivemos, nele nós existimos. Então, a partir de hoje, não espere a pandemia passar daqui a alguns meses, comece agora, você, a intencionalmente tomar decisões na sua vida. Para mim, a partir de hoje, se ainda não é assim, então a partir de hoje o Senhor é a minha referência básica. As decisões que eu vou tomar na minha vida, elas vão ser em função do meu conhecimento de Deus e da minha aliança com Deus. Casamento, profissão, planos, viagens, o que você imaginar. Tome essa atitude, meu irmão, minha irmã. Daqui para frente, Deus é a minha base. Meu relacionamento com Deus é a minha base. Mas uma outra coisa que nós também temos que começar a modificar, talvez, é a questão dos nossos relacionamentos com pessoas. Provérbios 18:1 nos diz que aquele que se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Deixa eu traduzir isso aqui para o português. Aquela pessoa que vive sozinha é burra. Aquela pessoa que vive sozinha não é sensata. Então nós precisamos entender isso. Não é sábio viver sozinho. E não tem como escapar. Você sabe que as maiores misérias do ser humano, ou as maiores alegrias do ser humano, se relacionam aos nossos relacionamentos pessoais. Dependem dos nossos relacionamentos pessoais. Uma pessoa é feliz, muitas vezes em função da estabilidade dos seus relacionamentos pessoais. Ou a pessoa tenta tirar a sua própria vida em função da miséria dos seus relacionamentos pessoais. Então, é sábio viver sozinho, porém, também nós precisamos ter critérios nos nossos relacionamentos. E é isso que eu quero que você receba hoje à noite. Tenha critério nos seus relacionamentos. Existem relacionamentos que são profundos. Em Provérbios mesmo, 18:24, diz que existem amigos mais chegados que o quê? Que um irmão. Existem pessoas com quem nós temos um relacionamento mais profundo do que nós temos um relacionamento com o nosso irmão de sangue. É claro que nós podemos fazer uma aplicação aqui de Provérbios para o nosso relacionamento de irmãos em Cristo. E é verdade. Existem pessoas que são os nossos irmãos em Cristo, que são mais próximos do que a nossa família de sangue. Então, existem relacionamentos que são profundos, e esses relacionamentos são importantes. Relacionamento profundo com algumas pessoas não depende de você estar com ela o tempo todo. Ao longo da minha história, eu tenho relacionamentos de intimidade profunda com certos irmãos que eu não vejo todos os dias. Mas basta a gente conversar por alguns minutos, 15 minutos, meia hora, pronto. Mas existe um segundo tipo de relacionamento que eu chamei aqui relacionamento de missão, relacionamento missionário. São pessoas que estão na sua vida para que você possa alcançá-las para Cristo. Agora a gente tem que tomar cuidado com isso, porque eu já vi jovens se desviarem do seu relacionamento com Deus
porque puseram na cabeça que essa jovem pôs na sua cabeça que ela tinha que evangelizar aquele rapaz da escola, porque na verdade talvez ela tivesse algum interesse afetivo. Não, esse é o que eu tenho, pastor, eu estou evangelizando, né? Já viu aquela história de ir para o carnaval para evangelizar alguém, né? Então, pastor, eu estou evangelizando, quero trazer ele para a igreja. Então cuidado, porque eu já vi pessoas se desviarem do seu caminho com Deus porque deram um tiro errado. Mas existem pessoas que estão na nossa vida por um propósito de Deus. Deus coloca esse peso no seu coração para que você ore por aquela pessoa, para que você converse com ela, para que você a convide, para que você esteja com essa pessoa, tentando salvá-la em nome de Jesus. Então esse é um segundo tipo de relacionamento que eu chamei relacionamento de missão. Mas tome cuidado para que você não confunda os sentimentos. Então, mas existe um terceiro tipo de relacionamento, que são os relacionamentos sociais. O que eu quero dizer com isso? Pessoas com as quais você vai conviver, mas esses relacionamentos não são profundos. Você tem que conviver com as pessoas do seu trabalho. Você tem que conviver até com pessoas da sua família com quem você não tem intimidade. Mas esses relacionamentos não serão significativos para você. Então você tem que entender isso também. Então daqui para frente, meu irmão, eu estou tentando te colocar algumas categorias para que você não confunda esta área da sua vida. Porque tem gente que está sendo atrapalhada na sua caminhada com Deus por causa de amizades que não deveriam estar ali. Porque as pessoas confundem. Eu volto a repetir, já vi pessoas tentarem evangelizar alguém, mas ali não havia realmente esse chamado de Deus. E aquele relacionamento foi um relacionamento destrutivo, não foi um relacionamento saudável. Então, 3 tipos de relacionamentos até agora. Relacionamentos profundos, esses nós devemos manter. Relacionamento missionário, esse você também tem que ter entendimento para trazer essa pessoa a Cristo. Mas existem relacionamentos que serão simplesmente relacionamentos sociais. E você tem que deixar nessa categoria. Você não vai se envolver emocionalmente com essas pessoas, não no nível mais profundo, mas você terá que se relacionar com essas pessoas. Mas existe um quarto e último relacionamento aqui, para que a gente pense. E é importante porque a Bíblia nos fala disso. Existem relacionamentos que devem ser evitados. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. A Bíblia está dizendo aqui, amados, né, a sabedoria de Provérbios está dizendo aqui, toma cuidado, porque dependendo da amizade que você tiver, isso vai corromper a sua fé. Isso vai corromper o seu andar com Deus. E você precisa ter esse entendimento. Essa amizade eu não quero. Mas pastor, a Bíblia diz que nós devemos amar a todos. A Bíblia diz que nós devemos amar a todos. A Bíblia me diz, ama o Senhor teu Deus, ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas a Bíblia me diz e me dá essa permissão de guardar distância de certas pessoas. Existem amizades que precisam ser evitadas. Mas em terceiro ponto aqui, nessa questão de relacionamento, nós temos o nosso relacionamento com Deus, que de maneira intencional você precisa buscar intimidade, e você sabe que intimidade é oração, é leitura bíblica, é busca de Deus. Precisamos pensar nos nossos relacionamentos com outras pessoas, mas também existe uma terceira categoria, que inclusive no momento que nós estamos passando, os especialistas estão chamando isso, aí tem várias classificações, cada hora a gente ouve uma coisa na televisão, mas deixa eu dizer, eu estou chamando de terceira onda, né? Diante da pandemia que nós estamos vivendo, a primeira onda é a da saúde. Aí alguém diz, existe uma segunda onda, que é o efeito na economia. Mas os especialistas já estão pensando na terceira onda, que é o efeito psicológico.
né, de tudo isso que nós temos passado. Então isso me leva a essa terceira área, pensar na nossa vida pessoal. Atenção, intencionalmente você precisa tomar algumas decisões em relação à sua vida pessoal, os seus planos para o futuro. Quais são os seus alvos? Não, essa pandemia serviu para que eu pensasse nas minhas prioridades. Eu tenho certeza de que antes dessa paradeira aí, desse distanciamento, nós tínhamos prioridades na nossa vida que agora são outras. Então pense nessa vida pessoal, seus planos para o futuro, seus alvos. Pense no seu investimento na sua vida pessoal. Daqui para frente, como eu devo planejar, pensar e investir no casamento, na faculdade, no meu bem emocional e físico. Irmãos, isso se tornou uma questão essencial. Nós já estávamos falando muito sobre isso, né? A gente já vem de anos que nós temos visto, né, a vida emocional das pessoas sendo destruída, sobrecarregada. O que nós falávamos de 2 anos para trás? Suicídios e suicídios. Então isso já é algo que vem há muito tempo. Mas pense agora, o título dessa mensagem é: o que eu devo fazer daqui para frente? Invista na sua vida pessoal, meu irmão, minha irmã. Cuide da sua saúde emocional. Cuide da sua saúde física. Tome uma decisão. Cuide dos seus planos. E na verdade, era isso que eu queria compartilhar, e vou terminar aqui com um último ponto. O que você deve fazer daqui para frente? Não espere a pandemia acabar. O que você tem que mudar na sua atitude em relação ao seu relacionamento com Deus? Repito, não fique esperando ninguém te mandar fazer. Não, o dia que a minha esposa, o dia que meu casamento, o dia que o meu marido, o dia que o pastor, o dia que... Para com isso. Tome uma posição, tome uma atitude clara. A partir desse momento, Deus me chamou a atenção e eu preciso melhorar na minha intimidade com Ele. A partir desse momento eu vou recolocar as minhas amizades no lugar certo. Tem gente que está sugando as suas forças. Tem gente que está ao seu lado apenas para te enfraquecer, tirar a sua espiritualidade. Ah, mas é fácil eu jogar a culpa nas costas de outra pessoa. Eu não estou dizendo isso, não estou querendo que você fuja da sua responsabilidade. Não é isso. Mas tem pessoas que estão ao seu redor para sugar a sua vida espiritual. Mas finalmente, abra sua Bíblia comigo em João 4 e nós vamos terminar aqui nessa passagem aqui. João capítulo 4. Abra lá comigo. Nessa passagem nós temos 2 versículos que eu gostaria de mencionar. É uma passagem impressionante. João capítulo 4. O contexto aqui, irmãos, é um contexto da cultura da época. Em João 4 nós encontramos aquele momento em que Jesus, quando sai de uma região de Israel, lá do sul, ele quis viajar para o norte de Israel. Então vou dar os nomes aqui. Jesus estava na região da Judéia e ele queria ir para a região da Galileia, que é bem ao norte. Mas entre Judéia e Galileia ele precisava passar pela região chamada Samaria. Só que os judeus desprezavam os samaritanos. Então, porque eles desprezavam os samaritanos, olha o que eles faziam. Não sei se você vai entender aqui e conseguir visualizar o mapa de Israel aqui. Mas você tem que visualizar o seguinte: uma região do sul, uma região central, uma região norte.
como o judeu desprezava os habitantes da região central da Samaria, eles criaram uma estrada que passava ao lado da região da Samaria. Olha o que os judeus faziam por religiosidade e preconceito. Eles atravessavam o rio Jordão, subiam nessa estrada e lá em cima atravessavam o rio de novo, só para não passar na Samaria. Pois aqui em João 4, nós encontramos o seguinte, olha aqui, verso 4. Vamos ler para que você entenda, rapidamente. João 4, de 1 a 3. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, e se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, atenção, versículo 3, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Beleza, mas olha o verso 4, era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Na cabeça de Jesus, era necessário que ao sair da Judéia e ir para a Galiléia, ele passasse pela Samaria, contrariando, preste atenção para que é importante que você entenda isso, contrariando o conselho dos apóstolos. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram, não vamos por aqui não. Eles, não, é-lhe necessário passar por Samaria. O que era esse era necessário? Jesus estava querendo dizer o seguinte, está nos planos do Pai que eu passe pela Samaria, e eu vou obedecer o meu Pai. E a história é interessante, porque ao passar pela Samaria, ele encontra aquela mulher num poço de água, você conhece a história, e ele evangeliza essa mulher, e depois lá em João 4 diz que a mulher saiu dali impressionada, e foi para a vila que ela morava, e salvou a vila inteira. Então, quando Jesus sai da Judéia e vai para a Galiléia, ele diz, é-me necessário passar pela Samaria. Por quê? Porque há uma agenda de Deus. Existe uma agenda de Deus para isto. Agora, vamos pular para o verso 31 e 32, ainda em João 4. Mais para frente, verso 31 e 32, nós encontramos o seguinte. Depois deles caminharem aí muito tempo, verso 31, nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Essa é uma outra passagem, um outro verso, que nos fala exatamente sobre essa situação de urgência. Eu quero terminar com isso. Atenção, preste atenção aqui. Nós devemos tomar uma providência daqui para frente. Nós devemos mudar algumas coisas daqui para frente. No seu relacionamento com Deus, com as pessoas, como eu já disse. Mas ao tomar decisões e atitudes daqui para frente, do que aprendemos nessa pandemia, nós temos que ter como referência, irmãos, esta urgência, esse sentimento de urgência. Jesus se movia não pelo que os apóstolos diziam. Jesus não se movia nem em função de convites. Ele não decidia ir para determinado lugar porque alguém o convidou. Não. Jesus tinha uma agenda muito clara dos propósitos de Deus e da missão do Pai, que ele diz, eu preciso passar por Samaria, quando todo mundo me diz ao contrário. E a outra coisa que ele diz aqui, meus discípulos, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. O que isso nos diz, nos ensina, irmãos? Tome decisões na sua vida, a partir de agora. Não espere 3 meses, 4 meses, não. Comece a tomar decisões agora. Mas tenha como referência o quê?
o seu chamado. Tenha como referência a vontade de Deus para a sua vida. Aí fica mais fácil. Você vai saber o que fazer do seu casamento. Casamento, relacionamento afetivo, é o que mais nos traz confusão, não é? Dúvidas. Ai, como devo fazer? O que deve ser? Entenda. Quem é o seu pai? Quem é o seu Deus? Qual é o seu chamado? Qual é a sua urgência? Isso é muito importante. Falando aqui especialmente aos mais jovens. Os mais jovens acham que tem muito tempo na vida e deixam para consertar as coisas mais tarde. Não faça isso. Jesus tinha uma urgência tão grande que muitas vezes ele deixava de comer por causa do chamado dele. Porque ele não podia parar aqui, ele tinha que ir para lá, tinha que expulsar demônio aqui, orar por um enfermo ali. A agenda de Jesus era tão estressante que em alguns momentos ele se esquecia de comer. Você faz isso? Quando é que você deixa de comer? Quando está ocupado com o seu trabalho, não é? Quando tem alguma coisa importante, você deixa de comer. Jesus deixava de comer por causa da sua agenda espiritual. Então é isso que eu queria compartilhar com os amados aqui, com a igreja. Vamos começar agora, dia 20 de junho, tomar as decisões necessárias para a nossa vida. Não espere a pandemia acabar. Não espere o governador ou o presidente chegar e dizer: gente, agora acabou, beleza, vamos viver. Não espere isso. Comece agora. Ajustar os seus planos. Ajustar aquilo que precisa ser ajustado na sua vida. E você terá uma vida mais significativa. Vamos ficar em pé. Eu quero orar com você e agradecer a Deus por essa oportunidade. Ore comigo. Senhor, nós o louvamos, porque apesar dos momentos, ou do momento que estejamos passando, o Senhor ainda é Senhor da nossa vida, e o Senhor ainda quer nos ensinar, e o Senhor tem propósitos para a nossa vida. Eu oro a Deus para que o Senhor nos dê sabedoria vinda do alto. Senhor, eu peço que o Senhor me ajude a entender quais são as pessoas que precisam estar ao meu lado. Que o Senhor também me ajude a entender quais são as pessoas que eu preciso evitar. Que o Senhor me ajude a entender, ó Deus, que áreas da minha vida contigo precisam ser melhoradas. Então, ó Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos irmãos, para que nós tenhamos a força e o poder do Teu Espírito, para que possamos tomar as decisões necessárias e que as nossas atitudes sejam atitudes diferentes, segundo a vontade do Senhor. Eu peço que o Senhor nos abençoe, nos dê graça, nos dê força para tomarmos as decisões e que a nossa vida daqui para frente seja uma vida ainda mais significativa. Esta é a minha oração e eu peço que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.